Quaresma é os 40 dias de jejum e penitência que precedem a festa da Páscoa. Ela começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos. Esse período na Igreja Católica é reservado para a reflexão e a conversão espiritual. Quaresma é um período que a Igreja chama de tempo litúrgico, em que durante 40 dias ela convida os seus fiéis a ter uma intensidade na oração. É um período onde se celebra também o recolhimento, a interiorização, enfim, um período no qual o fiel pode se aproximar um pouco mais de Deus, analisar a sua vida e assim também celebrar uma proposta de conversão, de amadurecimento da sua relação com Deus e do próprio amadurecimento da sua fé. São 40 dias em que a Igreja, através de cantos, através dos textos bíblicos, ajudam as pessoas a celebrar esta aproximação com Deus. Então, no início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, nós ouvimos o texto do Evangelho no qual Jesus é levado para o deserto e ali sofre as tentações. E como modo dessa superação, então ele faz um esforço, ele apresenta a capacidade de superar as tentações. Durante a Quaresma, o cristão, o católico, ele é convidado a exercitar isso também como forma de sua santificação, através do jejum, através de uma prática penitencial, através de um exercício de caridade. Eu costumo dizer de que esse exercício, essa prática penitencial, não deve se resumir a apenas renunciar uma carne, uma bebida. É o que mais às vezes a gente ouve, as pessoas, não vou comer carne, não vou beber, mas depois quando acaba a Quaresma, acaba tirando atraso, e não é esse o propósito. O propósito é você assumir uma atitude que ajude você a melhorar a sua condição de vida, o seu pensamento, a sua personalidade. Pode dizer que agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. O Tríduo Pascal são os 3 últimos dias, ou depois do tempo da Quaresma, em que a Igreja celebra os 3 maiores dias de sua fé. Começa na quinta-feira santa e vai até o domingo da Páscoa. E o dia litúrgico ele é contado então ao final de cada tarde. A partir disso então, na celebração da tarde de quinta-feira, nós temos o início desse Tríduo Pascal com a cerimônia do lava-pés. É o dia então em que Jesus institui a Eucaristia. Lava os pés dos discípulos e depois a Sexta-feira Santa, que é o único dia na igreja em que não há missa, há apenas uma ação litúrgica, no qual nós celebramos o mistério da paixão e morte do Cristo, porque a missa é memória desta morte. Então, na Sexta-feira Santa, nós celebramos esta morte para depois ter condições de fazer memória dela. Então, na Sexta-feira Santa é um dia de interiorização, é um dia de silêncio, é o dia então em que a igreja perde o seu esposo, que é o Cristo, e ali então silencia diante da experiência da morte, diante da experiência da cruz. E o terceiro dia é o Sábado Santo, junto com o mistério da ressurreição, no qual então no sábado de manhã a igreja ainda permanece nesse silêncio, nesta atitude de recolhimento. À noite nós temos a chamada Vigília Pascal, no qual então é a principal celebração de toda a igreja. Nessa celebração da Vigília Pascal, nós temos 8 leituras, por exemplo, que narram toda a história da salvação, até se chegar a Jesus Cristo.
temos a bênção do fogo novo, acendemos o círio pascal, que para a igreja significa a presença do Cristo ressuscitado, e a comunidade, a igreja, permanece com velas acesas, aguardando então, numa atitude vigilante, esta vinda do Cristo ressuscitado. Então, são esses 3 maiores dias no qual se celebra a paixão, se celebra a morte, mas vigilante nós aguardamos e contemplamos a ressurreição de Jesus. Então, nós temos dentro da instrução geral do Missal Romano, é onde nós encontramos as orientações para a celebração, para as celebrações da igreja, a seguinte orientação: pode-se durante o tempo da quaresma cobrir as imagens dos santos como sinal de recolhimento, como sinal de interiorização, como sinal de busca de conversão, para então contemplarmos depois a alegria da ressurreição. Então, algumas comunidades cobrem as imagens durante todo o tempo da quaresma, mas também essa mesma instrução nos diz de que é possível, na última semana da quaresma, cobrir as imagens. Aqui na nossa paróquia, por exemplo, nós vamos cobri-las na última semana. Então, cobrir as imagens significa simplesmente buscar uma atitude de recolhimento. Podem ser cobertas com pano roxo, lembrando a penitência, lembrando o tempo quaresmal, e podem ser cobertas, principalmente a cruz, com pano vermelho, lembrando então o mistério da morte, desse sangue que vai ser derramado durante o tríduo pascal. A campanha da fraternidade é um instrumento para desenvolver o espírito quaresmal, de conversão e renovação, com o tema Eis-me aqui, envia-me. Esse ano a igreja no Brasil celebra o tema Fraternidade e Juventude, e o lema Eis-me aqui, envia-me. Então, preparando todas as paróquias, todas as comunidades para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece no Rio de Janeiro, e ali então levar essa juventude a celebrar todo o seu entusiasmo, toda a sua perseverança dentro da vida da igreja. É importante observar de que a proposta sempre da campanha da fraternidade é então promover uma reflexão sobre determinado tema. Então, este ano, o olhar da igreja sobre a juventude. Por onde anda a nossa juventude? O que precisamos fazer para evangelizar a juventude? Ou o que é necessário, então, estabelecer esta relação de aproximação entre a igreja e a juventude? Então, a grande proposta da campanha da fraternidade é abrir os nossos olhos acerca da ação da juventude na igreja e na sociedade, então dar esta contribuição de reflexão acerca deste tema e desta realidade em torno da juventude.